Informação, debate, música. Está no ar. Censura Livre. Censura Livre. Boa noite. A recente crise da União Europeia e suas relações com a atual situação política no Brasil. São 16 horas e 5 minutos. E este é o tema do debate do programa Censura Livre de hoje, das 18 às 20 horas, na sua Rádio Aliança 98,7 FM, em São Gonçalo, estado do Rio. Para discutir o tema, está aqui conosco no estúdio Carlos Serrano, cientista social, mestrando em ciência política na ULHT Lisboa, onde residiu entre 2010 e 2011. Também pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia da UFRJ. Boa noite, Carlos Serrano. Boa noite, Irlei. Boa noite, ouvintes. Também está conosco Rodrigo Barrenechea, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, da disciplina História, e também apresentará hoje com a gente, excepcionalmente, o quadro Por Dentro da Música, mais ao final do programa. Boa noite, Rodrigo. Oi, boa noite, ouvintes. Então, a enquete dessa semana do Censura Livre, o tema é: as manifestações deveriam continuar durante a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ? Sua resposta ou comentário será lida no ar. Você, ouvinte ou internauta, assim que a nossa internet estiver disponível novamente, também poderá participar através dos sites www.radioaliançafm.com.br ou www.radioaliançafm.org. Também pelo e-mail programacensuralivre1@gmail.com, ou ainda pelos nossos telefones 2724-2263 e 2604-1553. Participe do nosso programa respondendo a enquete e também mandando perguntas sobre o nosso tema de hoje. O programa Censura Livre de hoje é uma produção de Almir César Filho, Antônio Figueiredo, Cecília Setúbal, Deise Alvarenga, Dirley Santos, eu que vos falo, Eduardo Araújo, Max Laureano, Manuel Faria e Rodrigo Noel. Hoje, além do tema sobre a situação da Europa e a sua relação com a situação brasileira, teremos ainda em destaque no programa o quadro Notícias da Semana, agora reformulado, e também o quadro Por Dentro da Música, como eu falei, excepcionalmente apresentado pelo nosso colega Rodrigo Barrenechea, popularmente conhecido como DJ Chile. Carlos, você morou em Portugal um tempo, mas além disso é um estudioso assim, da situação social, não só brasileira como internacional, um militante político. Qual a sua visão sobre a recente crise europeia e as suas relações com a nossa situação política brasileira hoje? Bem, boa noite, Dirley, de novo. Boa noite, ouvinte. Na verdade, a gente tem que entender que as mobilizações e as crises na Europa e no Brasil, se têm suas particularidades, eles têm uma mesma origem, na verdade. Tem o mesmo fundo, né, que a gente precisa entender, que é o domínio do setor financeiro, dos bancos, sobre a economia mundial. Mas antes disso, para a gente não se enganar, isso não significa que existe um setor dos patrões, um setor do empresariado bom, que são os empresários produtivos, e um setor dos bancos, que seria um setor parasitário e ruim. Na verdade, não é isso. Cada vez mais eles são um só. Bancos compram empresas, empresas compram participações em bancos, executivos de um banco vai para uma empresa, da empresa vai para o banco, os acionistas são os mesmos. Cada vez mais os bancos e as empresas são uma coisa só, sob o controle principalmente do banco. Essa fusão entre bancos e empresas, no nível que a gente tem agora, tem uma certa história já vem desde o início do século passado, século XX, né? Mas o peso dessa especulação, algumas pessoas dizem que é uma coisa nova, mas na verdade não é. Isso já aconteceu em algumas outras vezes na história, né? O capitalismo, que é o sistema econômico que a gente vive, ele tem sempre uma potência, algum país que leva à frente leva a economia para frente e que organiza essa economia, né? Isso já aconteceu, teve lá com a Holanda, por exemplo, no século XVI e XVII, depois teve a Inglaterra até o século XVIII, depois teve a Inglaterra do século XVIII até o início do século XX, e agora, dos anos 40 para cá, a gente tem os Estados Unidos como uma grande potência. No início, para entender o que está acontecendo agora, que a gente vive, na verdade, um momento desde os anos 70,
no início, esse domínio ele acaba gerando riqueza, né? Ele produz mais, aumenta a produção, tudo. Mas com o tempo, com as contradições do sistema, que vão cada vez mais se tornando maiores conforme ele se torna mundial e cada vez gerando, envolvendo mais empresas e mais setores e países, e depois de um tempo ele entra em crise, né? E qual é a saída para essa crise? O primeiro momento, que dura muito tempo, às vezes, dura várias décadas, é a especulação financeira. É o momento que a gente vive, né? O período de domínio dos Estados Unidos, até os anos 70, gerava riqueza mundial. Claro que não é uma riqueza para todos, nem igual, nem é bom para todo mundo, né? Mas, dos anos 70 para cá, nós entramos no período onde os bancos passaram a dominar, né? Isso, na história, a única solução para destruir essa grande riqueza que vai para os bancos tem sido soluções pela guerra, né? Nós não temos ainda essa conjuntura, mas nós estamos num momento onde os bancos passam a ter um peso cada vez maior. E como eles têm um peso cada vez maior, eles controlam mais os governos, né? Na Europa, isso também significou... Na Europa também isso se misturou com outras coisas, né? Antes desse período que a gente está vivendo agora, desse domínio dos grandes bancos, a gente tinha na Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo peso das mobilizações populares que tem no final da Segunda Guerra Mundial, peso dos partidos comunistas, por um lado, e por outro, a existência da União Soviética e do Bloco Socialista, que tinha condições de vida para os seus trabalhadores muito superiores à da que existia na Europa naquele momento, com transporte gratuito, saúde e educação pública gratuita e universal. Os governos da Europa Ocidental, não socialista, construíram, e em parte também os Estados Unidos, um chamado Estado de Bem-Estar Social, que era um sistema de proteção social e dos trabalhadores, que era uma forma de evitar as pressões revolucionárias, né? Então, os trabalhadores europeus e americanos tinham altas condições de vida e pleno emprego, como também depois vai ter o Japão, mais para frente, né? A questão no capitalismo, quando você tem pleno emprego, é bom para os trabalhadores, mas é ruim para os empresários, porque trabalhadores com condições de vida boa, com pleno emprego, pressionam por salários mais altos. E quando o salário cresce, o lucro das empresas diminui. A vida é assim, né? O salário e lucro são contrários. Então, começou uma pressão também para subir os salários nesse período. Então, nos anos 70, a gente vai ter começar essa migração para trás de lucro na especulação e, por outro lado, uma tentativa do capitalismo de forçar a baixar os salários. Como que vai fazer isso? Os governos iniciaram o que nós chamamos de neoliberalismo, que é a forma de gestão do capitalismo que existe até hoje, né? Inclusive no Brasil. Eu vou chegar lá porque tem a ver com o Brasil isso também, né? O que significou o neoliberalismo? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, onde existia um Estado de Bem-Estar Social, é a destruição do Estado de Bem-Estar Social, o máximo que eles conseguiam, né? E para isso, e para baixar os salários, ampliar o desemprego, né? Ampliar o desemprego, porque aí você quebra o movimento sindical dos trabalhadores, afeta ele e faz com que os salários acabem, as pessoas comecem a aceitar trabalhar por cada vez menos, né? Por outro lado, eles liberaram o capital. Liberaram o capital, quer dizer, deixaram que a especulação corresse solta. E acabaram com todas as regulações que existiam no período anterior, Por exemplo, era proibido você ter o banco que atende a gente, aquele banco que a gente tem a nossa conta no dia a dia, que a gente vai lá, paga aqueles juros altos, entra no cheque especial, tinha que ser separado dos bancos de investimento, aqueles que fazem especulação. Essa medida tinha sido feita para impedir que, quando o banco de investimento fizesse sua especulação e perdesse dinheiro, ele não pegasse o dinheiro do pequeno investidor, da gente, e usasse para cobrir seus prejuízos. Mas isso foi acontecendo. Houve uma desregulamentação do setor financeiro e, ao mesmo tempo, essas empresas começaram a transferir as suas empresas para países com salários mais baixos, né? Como a China, por exemplo. Claro que isso foi meio que um tiro pela culatra, porque a
ao mesmo tempo que é verdade, isso fazia com que enfraquecia com a transferência das empresas a capacidade de mobilização dos trabalhadores na Europa e nos Estados Unidos, por outro lado foi fortalecendo outros países, primeiro o Japão, nos anos 80, e agora a China, que vai se tornando uma grande potência em ascensão. Só que o problema é que esse sistema todo é muito, muito, muito frágil, muito arriscado e muito especulativo. E por isso as crises não demoraram a aparecer. Primeiro foi pela periferia, a parte mais fraca, foi pela América Latina, pela Ásia, né? E a gente foi sentindo isso. O Brasil entrou nessa crise nos anos 80, quando teve a crise das dívidas externas na América Latina, e o Brasil foi um dos principais atingidos por essa crise, né? E depois também foi novamente atingido nos anos 90. A grande novidade, talvez, dessa crise agora, que começou em 2008, é que ela não começou pela periferia, não começou pelo Brasil, não começou pela Rússia, não começou pela Ásia, né? Começou diretamente pelos países centrais, pelos Estados Unidos e a União Europeia. Qual é o grande problema? O grande problema é os bancos especularam, se endividaram para fazer isso e chegou a um ponto de endividamento que qualquer falha no sistema leva à quebra desses bancos, né? E isso... Só que como eles dominam a economia e também dominam, e esse é um elemento também que a gente vai ver comum, tanto no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos, dominam os governos, eles conseguem transferir sua crise para os trabalhadores. E quem vai sofrer principalmente são os idosos e os mais jovens, né? Então eles transformam uma crise que é dos bancos numa crise que é do Estado, e aí tornam uma crise dos trabalhadores, né? Em 2008, que começa a quebrar nos Estados Unidos algumas grandes empresas, seguradoras e bancos, o Estado dá fortunas imensas para essas empresas. Só nos primeiros anos da crise, de 2008 para cá, os Estados Unidos deu, no primeiro momento da crise, 16 trilhões de dólares. Quer dizer, é uma quantia que a gente nem consegue imaginar. É tanto zero que eu não consigo nem saber quantos zeros são de cabeça. 16 trilhões de dólares para salvar esses bancos. A Europa deu outros trilhões também, tanto a União Europeia quanto os países isoladamente deram trilhões de dólares para os bancos. Só que isso vai ter um preço. Uma hora, esse endividamento do Estado começa a se tornar insuportável. Uma saída teria sido nacionalizar os bancos, por exemplo, colocar sob controle do Estado, né, sem pagar as fortunas que foram pagas, como em algumas nacionalizações, como em Portugal, por exemplo, foram feitas, e colocar o sistema financeiro para servir ao desenvolvimento econômico. Mas a saída que tem sido dada pelos governos que são apoiados pelos bancos é o contrário, é atacar, reduzir o peso do Estado no que é voltado para o desenvolvimento econômico e principalmente para o atendimento às necessidades sociais e dos trabalhadores. Então é diminuir as reformas, né, as aposentadorias, diminuir a verba para a educação, para a saúde, né. Isso tem sido chamado na União Europeia de políticas de austeridade, né, que seria, na verdade, a austeridade seria uma política de aplicação justa do dinheiro, sem esbanjamento, né, que primeiro é uma grande hipocrisia, porque na verdade não tem nada de austero nisso, porque é um esbanjamento gigantesco de dinheiro para os bancos, né. É só austero para os trabalhadores. Essas políticas que estão sendo feitas pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo FMI, que é um velho conhecido nosso aqui no Brasil, já esteve aqui várias vezes, tem levado a um desemprego gigantesco e, ao contrário do que diz que propõe, que reduzir as dívidas públicas, tem aumentado, porque no momento que você faz uma política de corte de salário, corte nas aposentadorias, gerando desemprego, o consumo cai, a receita cai, então os gastos públicos para o desemprego também sobem, então a conta não fecha e cada vez mais, ao contrário do que se diz, o Estado se endivida cada vez mais. Só que isso não é ruim para os bancos, porque para rolar suas dívidas, para financiar suas dívidas, eles pegam novos empréstimos e pagam cada vez mais juros com isso. O que isso tem a ver com o Brasil? Porque isso eu estou falando da Europa e depois a gente pode continuar falando um pouco mais da Europa, que é menos conhecido do que a realidade brasileira. É que
esse domínio dos bancos é igual aqui no Brasil. No Brasil, a crise ainda não chegou com toda a força que chegou na Europa, porque o Brasil está cada vez mais vinculado com a potência ascensão, que é a China, que está crescendo ainda, menos, mas está crescendo, né, vinculado através da exportação de produtos primários. O Brasil, inclusive, está se desindustrializando e se tornando voltando a vender só cafezinho, vender minério de ferro, vender produtos primários que dão muito retorno para quem fabrica isso, mas tem pouquíssimo retorno social para a população, né? Inclusive, boa parte da nossa inflação hoje, né, nos alimentos tem a ver exatamente com a exportação dos produtos primários, que em vez de vir para a mesa do trabalhador, vão para ser exportados para a China e para outros países, e isso diminui a oferta e aumenta os custos. Além, por outro lado, da especulação que os bancos fazem também com as chamadas commodities. O nome é estranho, a gente escuta na televisão, mas o que quer dizer simplesmente, esses produtos primários eles são negociados na bolsa. Na verdade, a pessoa que negocia nunca viu, nem sabe talvez como é ferro em natura, mas ele compra lá o valor, especulando que o valor vai estar tal daqui para frente, né? Apenas negocia com papel. E isso fez subir a inflação, né? A inflação dos alimentos, em uma parte considerável, tem a ver com isso, né? E já vem assim, isso ataca muito os países mais pobres. Não é à toa que alguns anos atrás o Haiti teve grandes levantes populares por causa da alta da inflação 2009, dos alimentos. Né? 2009. Exatamente porque tem a ver com essa especulação e lá, principalmente especulação, mas aqui também se soma isso da exportação. Mas o governo sabe que essa crise está chegando, então já vem alguns anos para postergar e evitar que essa crise chegue, veio fazendo uma política de dar dinheiro para as empresas, né, e corte dos impostos para as grandes empresas. Só que o que essas empresas fizeram com o dinheiro que recebeu do governo? Embolsaram esse dinheiro, aumentaram seus lucros e reverteram esse dinheiro não na produção, mas na especulação financeira, né? Os empregos, quando foram criados, é verdade, foram uma parte, houve criação de empregos, não tanto quanto poderia ser em outros marcos de gestão, mas em geral foram precários e com baixos salários, né? E o outro efeito disso é que as famílias se endividaram muito. As famílias se endividaram absurdamente, né? Com o estímulo, não culpa das famílias, mas pelo estímulo de um crédito que era fácil no início e que agora vai se tornando cada vez mais difícil, né? Agora, se eu corto impostos e se eu dou dinheiro para as empresas, uma hora eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar, né? E tal qual na Europa, ainda numa escala menor, teve que começar a cortar. Cortou da saúde, da educação, do transporte público. Isso, somado ao dinheiro que nós já damos há décadas para os grandes especuladores internacionais através da dívida externa, o que, por exemplo, no ano passado representou quase 44% do orçamento público federal, né, enquanto saúde representou 4% e educação apenas 3%, isso torna os serviços públicos caóticos. E é isso que explica o caos que a gente vive, né? Por exemplo, a Dilma prometeu na sua campanha construir 6.000 creches. Sabe quanto que foram construídas? 7 no país inteiro. Das 6.000 prometidas pelo início do governo, apenas 7 foram construídas até agora. E tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil, para fazer funcionar essa máquina que tritura com os trabalhadores e que causa insatisfação popular, é preciso garantir aos políticos que representam esses grandes bancos, essas grandes empresas, que vão ter algum ganho, né? Sempre tem um cargo para eles, mesmo quando eles se tornam odiados pela população. Pode ter certeza, Cabral está destruído agora politicamente, graças às mobilizações populares e por tudo que tem feito contra o povo do Rio de Janeiro, mas vai ter algum cargo em algum lugar. Ele sempre tem uma boquinha. Mas e a corrupção que as pessoas reclamam e que tem todo o direito de reclamar, mas isso faz parte, é o óleo que faz a máquina da especulação financeira junto do Estado funcionar. Então, isso criou um ambiente, tanto na Europa quanto no Brasil, de revolta.
E aí foi necessário apenas uma gota d'água, em algum momento, para que o copo entornasse e a raiva da população fosse para as ruas. Aqui no Brasil foram os 20 centavos nos ônibus, e depois a pancadaria e a forma de como responde o Estado brasileiro às demandas populares, às reivindicações populares, que é com polícia. Mas na Turquia foi o corte de árvores numa praça. Em Portugal, na Grécia, na Espanha são as políticas ditas de austeridade. No País Basco, na Catalunha, é a austeridade e mais também a opressão nacional que é feita por Madrid, pelo governo da central da Espanha. Então, isso tudo levou as pessoas para a rua. E é esse que é o grande elo que liga a situação lá e cá. Agora, há outros elementos também que são muito parecidos, para aí já abrir aqui mais para o debate. Como eu falei, a situação de caos gerada pelo domínio dos bancos, é a corrupção que faz esse sistema funcionar, é a manipulação da mídia, que é gigantesca em todos os lugares. Nós vimos isso aqui, nós vimos como, por exemplo, a grande mídia, não esse espaço aqui, que é um espaço que abre para os debates, para as demandas populares, mas as grandes emissoras de televisão, os grandes jornais. Nós vimos isso na Globo, o senhor Arnaldo Jabor, num dia, criticando as mobilizações. 2 dias depois, quando tinha 1 milhão de pessoas na rua, ele teve que recuar, inclusive fazer uma meia-culpa pública. E a linha da Globo, por exemplo, mudou. Mas não só da Globo, todas as outras emissoras tentando disputar esse movimento. Mas a primeira coisa é negar a existência dele, é o ataque às reivindicações populares. Isso aqui como na Europa. Por exemplo, mesmo a cobertura que foi feita sobre a Turquia. A grande imprensa diz que as mobilizações populares na Turquia, primeiro falava que era por corte de árvore, depois, como isso é ridículo, falar que só pelo corte de árvore é mobilização, falou que era por causa da repressão policial. Mas também isso era ridículo, porque a repressão policial é claro que traz solidariedade, mas ela só existe, essa solidariedade só existe quando existe também todo esse outro momento e essa raiva popular. E isso na verdade, aí a imprensa começou a falar, isso é por causa do autoritarismo do governo, isso é por causa da islamização do país, a proibição do álcool e tudo. E não falou mais nada do que isso. Na verdade, é óbvio que tem esses elementos. É óbvio que num Estado muito laico como a Turquia, um Estado onde sempre teve muito separado da igreja, você começar a querer proibir as pessoas de beberem na rua, querer impor o funcionamento religioso à população, quando essa população não tem essa tradição, isso causa revolta. Mas na verdade é muito mais do que isso. Tem a ver exatamente com o que eu estava falando do domínio dos bancos. Desde 2002, o senhor Recep Erdogan, que é o primeiro-ministro turco, vem implementando uma política de privatizações, privatizou inclusive, por exemplo, o acesso à água. A água passou a ser, antes as grandes empresas já tinham ganho a distribuição da água, passaram a ter acesso a comprar as fontes de água do país, e uma série de políticas neoliberais que são essas que criaram a situação. E o outro elemento, para concluir, comum a tudo isso, é a violência policial. Na Europa, como aqui, a resposta tem sido sempre a mesma. Frente ao domínio dos bancos, como é cada vez mais claro para quem serve a política desses governos, a única resposta que eles têm possível é a repressão policial. E isso acaba levando, muitas vezes, a um efeito contrário do esperado deles, que é o crescimento das manifestações. Então, estamos aqui no estúdio debatendo a recente crise da União Europeia e suas relações com a atual situação brasileira, com o cientista social Carlos Serrano, mestrando em Ciência Política no LHT, em Lisboa, Portugal, onde residiu entre 2010 e 2011. Também pesquisador do Laboratório de Estudos sobre a Hegemonia contra a Hegemonia da UFRJ. Ele fez um rápido apanhado dessa crise na Europa e suas repercussões regionais também ali no norte da Europa, no norte da África e no Oriente Médio, e já alguma relação com a situação brasileira. Nós vamos entrar rapidamente no nosso apoio cultural, e na volta, Carlos, eu queria que você fizesse uma descrição de como essa crise vem afetando a classe trabalhadora em alguns países da Europa. Pode ser? Vamos lá, Afonso?
Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 98,7. Orgulho de ser comunitária. 18h30. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. E agora, uma dica para a sua saúde. Muita gente pensa que o sal de cozinha não estraga. Grande engano. O sal que você usa nos alimentos deve ser guardado em lugar fresco, arejado, longe do fogão e bem tampado. Não use colher molhada para pegar o sal. Nunca guarde o sal na geladeira. Da qualidade do sal também depende a saúde da sua família. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef e Ministério da Saúde. Informe publicitário. Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCCS foi uma importante vitória para os servidores públicos de São Gonçalo. Novos desafios, como a fixação da database para março, alteração do estatuto, aprimoramento do PCCS e a definição de um piso salarial digno para os servidores, estão entre as metas do Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo para este ano. Também defendemos a convocação dos concursados e a realização imediata do concurso público para melhorar o atendimento da Prefeitura. Para que o seu sindicato tenha condições de continuar esta luta e ampliar os benefícios aos associados, é preciso que você, que ainda não é filiado ao Sindispef SG, junte-se a nós. O Sindispef SG oferece assistência médica através do Plano Amigo e odontológica, inclusive para dependentes, assistência jurídica, entre outros benefícios oferecidos pelo Clube de Assistência dos Servidores Públicos e pelo SESC. Filie-se já ao Sindispef SG. Informações pelo telefone 3706-6511, através do e-mail contato@sindispef.com.br ou em nossa sede, que funciona na rua Simeão Custódio 41, Centro, em frente ao Conselho Tutelar. Conheça o site do sindicato, www.sindispef.com.br. A presidente do Sindispef SG, Rosângela Coelho, agradece aos servidores pela sua reeleição para o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência e Assistência do Município, IPAC. Esta é a ZYN 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Então, voltamos aqui com o Carlos Serrano para continuarmos a debater a recente crise europeia e as suas relações com a situação brasileira. Mas antes de passar para o Carlos, só lembrar a nossa enquete desta semana, que está no nosso site, no site da rádio. As manifestações deveriam continuar durante a Jornada Mundial da Juventude? Responda e seu comentário poderá ser lido aqui no ar. Carlos, como eu tinha te perguntado, como rebate hoje na população, na classe trabalhadora de alguns países da Europa, essa crise, assim, como é que era antes da crise e como está hoje? Bem, eu morei lá em Portugal entre 2010 e 2011, já tinha a crise se iniciado, na verdade. Mas depois eu tive que ir, por vários motivos, algumas vezes a Portugal. E a cada vez que eu ia a Portugal,
a cada vez que é a Portugal, se nota a decadência das condições de vida das pessoas. Vou dar um exemplo. No ano passado eu passei o Réveillon com vários amigos meus portugueses, jovens portugueses. Assim, a grande maioria, esmagadora maioria, estava desempregado. Salvava-se um ou outro que tinha emprego, a grande maioria estava desempregado e sem horizonte nenhum de emprego. As taxas de natalidade lá, que já são baixas, mas estão cada vez menores, porque conversando com meus amigos portugueses também, se vê como não há perspectiva de vida, não há perspectiva de futuro. As pessoas vão adiando ter seus filhos, vão adiando sair da casa dos pais. O impacto sobre a classe trabalhadora em geral é muito grande, mas sobre a juventude particularmente é terrível, terrível. Mas tem outras coisas que se percebem claramente. O aumento da miséria nas ruas, né? Antigamente era raro você ver um mendigo na rua em Lisboa, mas nos últimos anos tem crescido enormemente, né? Isso é visível nas ruas. E as estatísticas também mostram isso, né? Em Lisboa, por exemplo, tem um levantamento, tem hoje 2.000 moradores de rua, que são pessoas que não, ao contrário daqui do Brasil, onde a gente tem mendigos que já são miseráveis há gerações e que vivem nas ruas sempre, são pessoas que tinham suas casas, perderam seus empregos, não conseguiam mais pagar seus aluguéis e foram parar na rua porque não conseguiram subsídios de desemprego, o seguro-desemprego, ou porque já estavam tanto tempo desempregados, perderam o seu seguro-desemprego e não tinham mais alternativa de trabalho, né? Os impactos também são grandes na saúde. As pessoas têm evitado ir cada vez mais aos hospitais. Por quê? Porque tem uma coisa lá chamada taxas moderadoras. Então o hospital é público, mas para você se consultar você tem que pagar uma taxa. E essas taxas estão subindo. Então as pessoas evitam fazer... É como se aqui a gente tivesse que pagar taxas para ser atendido nos hospitais públicos, no posto de saúde. No SUS. É isso, a pessoa, para poder ser atendida pelo médico no posto de saúde, tem que pagar uma taxa. Mesmo que a taxa não seja grande, mas já é um absurdo ter taxa, mas para o nível de desemprego atual, pelos cortes salariais que vêm sendo feitos e também nas aposentadorias, isso vai inviabilizando, principalmente aos idosos, o acesso à saúde. Na educação, houve uma política de juntar as escolas menores em grandes escolas, para economizar verba e eliminar professores. Isso tem feito com que pessoas que tinham a escola perto da sua casa, na sua aldeia, porque isso acontece, tem muitas aldeias em Portugal ainda, tem que se deslocar, às vezes, grandes distâncias para poder ter acesso à educação, né? Nas moradias populares a gente vê isso claramente. As casas estão, a falta de investimento e falta de capacidade de manutenção, as casas estão em decadência, muitas com perigo de ruir. E na cultura também tem seus efeitos. Por exemplo, há um bairro no centro da cidade de Lisboa que chama Chiado. Tinha uma série de livrarias históricas naquela região. Cada vez que eu vou lá, uma está sendo fechada. Essa semana, uns amigos meus me falaram que uma livraria a Sada Costa, que era muito boa, que completaria agora 100 anos, foi fechada porque não consegue competir com as poucas grandes livrarias, como a Saraiva Megastore, que a gente tem aqui, e não consegue se manter porque as pessoas não têm dinheiro para comprar livros. São shoppings de livros, né? Então, em todos os aspectos da vida, a crise está sendo extremamente dura. Um grande impacto sobre a população de alguns países em particular, como Portugal, Irlanda, é a imigração. O melhor da juventude portuguesa e irlandesa, os mais formados, aquelas pessoas que, inclusive, houve investimento público e da população, que é dinheiro da população, para que essas pessoas pudessem alcançar níveis de formação que nunca tinham sido alcançados, agora imigram em massa, né? É fácil você encontrar hoje, cada vez mais, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um grande destino, portugueses que vêm à procura de trabalho aqui, né? Então, e o governo ainda tem a cara de pau, e isso eu vi o governo falando isso, o primeiro-ministro português falando,
dizendo que os jovens portugueses tinham que deixar de serem acomodados e que tinham que emigrar. Então, a saída que o governo dá para a crise e para a juventude portuguesa é a porta da rua, né? E o último que sair apaga a luz, né? É isso. E a Portugal está perdendo população. A Irlanda, só nesses primeiros 4 anos de crise, perdeu 300 mil jovens trabalhadores. Nesse ano, a previsão é que perca mais 75 mil. Uma saída em massa assim, da Irlanda não acontecia assim, desde o século XIX, quando teve uma grande fome. Isso contando que eu não sei aqui qual é a população atual da Irlanda, mas é um percentual. A população econômica ativa. Deve ser nem 10 milhões de habitantes a Irlanda, se eu não me engano. Não, a população economicamente ativa, os trabalhadores, que são 300 mil que saem, são trabalhadores, né? 2 milhões de pessoas. Então são 300 mil sobre 2 milhões, agora até o fim do ano mais quase 100 mil a mais. Então é uma sangria que empobrece o país e que deixa a população desse país sem uma perspectiva de futuro. Isso é o mais grave, né? Porque a perspectiva que é dada pelos governos é mais arroxo salarial, mais cortes no orçamento público, né? Agora, Carlos, isso aí não é uma coisa que acontece só em Portugal e na Irlanda, que, digamos, são países dentro da Europa considerados periféricos. Você tinha dito que a crise chegou no centro. E quando se fala chegou no centro, não é porque chegou só na Europa, chegou no centro da economia europeia também, né? Essa situação aí de decadência, de retrocesso social que você narrou em relação a Portugal, a gente pode ver em outros países também, não pode? Pode. Na verdade, a Alemanha hoje, por exemplo, tem uma taxa de desemprego muito baixa, mas a qualidade desses empregos é muito pior e muito mais precarizado em relação ao início da crise, mas também a Alemanha já vinha num processo de ataque aos direitos dos trabalhadores, de piora das relações trabalhistas já há muito tempo, né? E o que ela está fazendo, porque o grande papel da Alemanha, a Alemanha hoje governa a Europa, associado à França, mas principalmente a Alemanha governa a Europa. O que ela está fazendo é tentando rebaixar os níveis de vida também dessa juventude, dos trabalhadores, do resto da Europa. E aí, se me permite, então, eu quero só fazer um comentário sobre um elemento que não tem no Brasil e que ajuda também nessa crise na Europa, que é a própria União Europeia, né? A gente tem aqui, muita gente fala União Europeia como se fosse uma coisa fantástica. Na verdade, a União Europeia é uma integração exatamente para reduzir os direitos dos trabalhadores. É uma integração feita a mando e por vontade dos grandes capitais. Não significa que não tem que ter integração, é bom ter integração. O problema é que a integração que foi feita não foi feita pelos povos, não foi feita para, por exemplo, melhorar o nível de vida da população desses países, não foi feita para igualar os direitos sociais por cima, não. Ela libertou o capital para circular pela Europa à vontade, até liberou os trabalhadores para ir para um lado e para o outro, mas os direitos sociais, por exemplo, não igualou. Manteve os direitos sociais, e isso cada estado tem seu direito social. Então, os estados mais pobres têm salários piores, a desigualdade é gigantesca e ela vem se aprofundando, né? Então, a União Europeia, o euro, que é a moeda única europeia, ela é outra arma também na piora, na destruição da qualidade de vida dos trabalhadores. Por quê? Um governo, por exemplo, o Brasil, uma das saídas que o Brasil tem para se começa a ter um retrocesso econômico é desvalorizar sua moeda. Por quê? Porque isso faz com que seja mais fácil exportar. Esses países não podem. Então eles estão reféns da política que é decidida na Alemanha, que controla e vai utilizando isso para quebrar essas economias e colocá-la cada vez mais sob controle da Alemanha e da França, que é sua associada. Então nós temos aí uma contradição, digamos assim, entre aspas, sem solução. Porque para o centro da União Europeia, que é a Alemanha e França, é necessário avançar sobre a economia dos outros países, né? Com mais ataques, com mais hegemonia, e em compensação os países, digamos assim, dependentes do centro da União Europeia não conseguem resolver as suas próprias crises. É necessário mais ataque à condição de vida dos trabalhadores, mais ataques aos direitos sociais, é isso mesmo? Porque na verdade qual é a grande tensão tanto da União Europeia quanto também das políticas que estão sendo feitas nessa crise, do ponto de vista da Alemanha e da França, olhando para os outros países? Criar condições para que se reduza cada vez mais os salários e os direitos dos trabalhadores dos países periféricos, para que
eles possam servir as empresas alemãs e francesas, seus grandes bancos alemães e franceses, e assim poder competir com países que pagam salários mais baixos, como a China, né? Então, para poder tentar competir com a China, eles estão tentando não melhorar as condições dos trabalhadores para que houvesse um maior consumo, não é isso. É reduzir os direitos dos trabalhadores, nivelar cada vez por baixo os salários, para criar uma competitividade pelo mercado americano e de outros países para tentar competir com a China. Tá, você disse aí, deu exemplo de Portugal, que o governo sugere à sua juventude que vai procurar emprego em outros lugares, em outros países. A juventude é se não o setor mais atingido por conta dessas reformas, podemos dizer assim, neoliberais na Europa, né? O Rodrigo tem uma pergunta para você nesse sentido. Então, uma das características desses movimentos, tanto na Europa quanto aqui no Brasil recentemente, não é apenas por 20 centavos, é a participação da juventude, especialmente de uma juventude empobrecida, pauperizada pelo trabalho precarizado ou pela falta de emprego. Na Europa se vê essa situação de desemprego de forma mais patente, mas aqui no Brasil o desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos é bem maior do que entre a faixa etária logo posterior a isso, de 25 a 35 anos. E o que se viu tanto aqui no Brasil quanto tem se visto na Europa é o aparecimento de movimentos organizados, ou minimamente organizados, da juventude. Então, quais são as principais diferenças entre os movimentos que surgiram em Portugal, como o Juventude Arrasca, os Indignados da Espanha, e o que aconteceu aqui no mês passado, em junho passado, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, com Bloc Blocks, os Anônimos, o Movimento Passe Livre? Que diferenças esses grupos trazem? Bem, primeiro é preciso entender que tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer outro lugar onde o sistema capitalista domina, o setor que é sempre mais atingido hoje é a juventude. E aí, eu sei que o número é chato, mas eu quero só dar um exemplo que isso mostra o nível do ataque. Na Grécia, por exemplo, o desemprego geral na população é de quase 27%. O desemprego na juventude é de 60%. Então, é o dobro do desemprego geral, né? Isso é igual, né? Portugal é quase 18%, no geral o desemprego, e na juventude é 42%. Então, há uma situação de insatisfação gigantesca. E mesmo os que estão trabalham por salários cada vez mais baixos, né? Agora, a juventude europeia, quanto aqui também no Brasil, nós temos uma coisa que é também, que eu falei que tinha um pano de fundo, é a crise, o domínio da banca, tem outro pano de fundo também, que é o problema das direções das direções do movimento sindical dos trabalhadores, que não conseguem absorver as demandas dos trabalhadores, inclusive particularmente dos trabalhadores desempregados, e que muitas vezes estão dentro dos governos ou aliados aos governos, né? Isso é claro, por exemplo, na Espanha. Agora o governo é o Partido Popular, que é de direita, né? Mas o Partido Socialista, que também é de direita na prática, que implementa as mesmas políticas que o Partido Popular quando está no governo, dirige uma das principais centrais sindicais. Aqui no Brasil, a maior parte das centrais sindicais, dos movimentos sindicais, estão sob controle do governo do PT. Isso faz com que não seja pelas entidades tradicionais da classe trabalhadora que essa revolta apareça, né? A outra coisa nos últimos 20 anos, muito no Brasil, também um pouco na Europa, aí tem desigualdade de país para país, os movimentos sociais retrocederam muito, né? Então não havia essa experiência de mobilização. E de repente, quando esse clima de crise se instala na Europa, e aqui no Brasil, quando essa insatisfação acaba explodindo, aparecem movimentos de milhares, às vezes de milhões, né? Eu participei de uma mobilização em 12 de março de 2011, lá em Portugal, que era da chamada geração Arrasca. Quer dizer, o que é Arrasca? Arrasca é que está a perigo, digamos assim, numa tradução para o português brasileiro. É uma geração a perigo, né? Que tinha 300 mil, num país de 10 milhões. Então, aqui nós tivemos uma manifestação
na Presidente Vargas, que tem para mais de 1 milhão, não dá nem para contabilizar aquilo, né? Agora, todas essas mobilizações, como não tem essa experiência por muito tempo do movimento, de existirem movimentos de massa, e as direções não conseguem absorver isso, elas muitas vezes são confusas. Tem uma característica comum a todas essas mobilizações, que é a existência de múltiplas demandas. Agora, é interessante, principalmente no caso na Europa, onde para a população já ficou claro que para uma parte, principalmente da juventude, que os governos não governam para a população, mas governam para o grande capital, para as grandes empresas e para os bancos, há cada vez mais um sentimento anticapitalista e, mesmo que não diretamente capitalista, mas contra aquela democracia que tem lá, contra a democracia formal, que é essa democracia que é dominada pelo grande capital e por uma democracia de verdade. Então você vai ter vários. E agora, uma característica também desses movimentos é que é extremamente fragmentado e a participação dos partidos ainda é muitas vezes, em alguns casos, em alguns países é marginal, em outros eles participam, mas não dirigem, né? Então essas são características muito comuns tanto às mobilizações de juventude na Europa quanto no Brasil. Você diria então que os partidos de esquerda tradicionais, os movimentos sociais, sindical, popular, estudantil, através de suas entidades, como aqui no Brasil, a UNE, os DCEs, né, MST, também sofrem com esse desgaste, essa crítica profunda ao regime? Sofrem também, porque muitas vezes não dão canalização às demandas dessa juventude, ou porque tem muitos compromissos com a sua própria estrutura, quer dizer, querem manter o controle da sua estrutura, ou porque estão diretamente nos governos. Isso acontece. Agora na Europa há uma leva mais de governos abertamente de direita, mas no momento anterior, implementando essas políticas neoliberais que levaram à crise, inclusive no início da crise, eram chamados governos socialistas, em sua maioria. Por exemplo, essa manifestação da geração Arrasca, ela foi contra o governo do PS, do Partido Socialista de Portugal. Não foi contra o governo atual, né? Então, isso é um elemento que tem feito com que essas mobilizações, muitas vezes, tenham um caráter mais confuso, mas é extremamente progressivo que elas aconteçam em si. Mesmo que temos que aprender como fazer isso, e essa própria juventude vá aprendendo nas suas mobilizações como fazer os movimentos, é extremamente progressivo que elas comecem a se mover. Não só na Europa, quanto aqui no Brasil, né? Porque o governo do PT exatamente implementa a mesma política que fazia o governo do PSDB, assim, apenas uma diferença na forma, nos nomes, mas em geral a mesma coisa. Então, você usou o exemplo da Espanha, de Portugal, onde a juventude Arrasca lutou contra o governo do PS, foi isso? Foi. E agora nós temos um governo, digamos assim, notadamente do espectro político da direita em Portugal. A saída política que se teve para essa mobilização da Arrasca acabou sendo mais, assim, um receituário maior do que o Banco Mundial, que é a União Europeia, e do que o próprio FMI, assim, passam, né? Significa então que a situação tende a piorar na Europa? Sim, na atual conjuntura, se forem mantidos a situação atual, a tendência é a piora das condições de vida dos trabalhadores e da juventude. Isso não significa, não é inevitável, né? É possível mudar a situação, e há medidas que podem mudar a situação. Para controlar os grandes bancos, só colocando eles sob o controle do Estado, né? Para que desempenhem a função não de especulação, como fazem hoje, mas que seja para desenvolver a economia. Isso não é a mesma coisa que as nacionalizações que foram feitas pelos governos, que foram feitas para salvar os acionistas desses bancos, desviando grandes recursos públicos para isso. Não é isso, mas uma nacionalização de fato, sem pagar para esses acionistas que especularam e ganham muito dinheiro sobre a miséria dos povos e a piora das suas condições de vida. Agora, isso depende... Carlos, você estava dando um exemplo mais cedo da venda de um banco em Portugal. Acho que isso retrata muito bem
digamos assim, qual é, de fato, a preferência, né, a opção da elite dominante em relação a como resolver a crise, né? Você podia relatar esse exemplo para os nossos ouvintes também? Sim, a gente estava, antes de começar aqui o programa, a gente estava conversando e eu falo desse caso, é o BPN, Banco Português de Negócios. Era um pequeno banco, no início dos anos 90, que através de muitas malandragens... É o PPN, não é o BMG, né? Não, BPN. O BPN quase a mesma coisa. Ele era um pequeno banco que através de várias maracutaias, endividamento, maquiando contas, foi crescendo, chegou a ser o segundo maior banco. E obviamente que essas maracutaias, uma vez, o banco era um gigante com pé de barro, né? E quando ele estourou, o governo foi em seu socorro. O senhor Oliveira da Costa, se não me engano é Oliveira da Costa, que era quem dirigiu todo esse processo do banco, né, e todas essas falcatruas, nunca foi preso. Agora, o Estado pagou para os acionistas desse banco 5 bilhões de euros. E nossa moeda deve dar quanto? 11 bilhões, 12 bilhões. Né? Pagou isso para os acionistas. Depois ele separou a parte podre, digamos assim, as dívidas e os ativos, chamados ativos tóxicos, uma outra empresa para ser gerida. E ele revendeu esse banco por menos de 50 milhões. Quer dizer, ele nacionalizou, teoricamente, pegou para o Estado por 5 bilhões e vendeu por menos de 50 milhões para um banco angolano, o BIC. E agora, num contrato que ninguém soube exatamente como era, ninguém sabe exatamente o que tem naquele contrato, e agora se descobriu que no contrato diz o seguinte, que daqui para frente, não se sabe por quanto tempo, que ninguém tem acesso a esse contrato, os prejuízos do BPN continuarão sendo cobertos pelo Estado. Quer dizer, o Estado gastou 5 bilhões, recebeu 50 milhões de euros só, de volta, e ainda vai ter que pagar agora 100 milhões, se não me engano, para o BIC, pelos prejuízos. Ou seja, os caras ganham de qualquer jeito, né? Sempre. O banco, aquela história do cassino, né? A casa sempre vence, o banco é exatamente a mesma coisa. Só que no caso aí a casa sempre paga, porque é a casa da moeda do povo português que vai financiar a especulação financeira de qualquer forma, né? Eu queria dar um exemplo do tamanho dessa especulação, do que está sendo feito. Eles criaram, nas últimas décadas, uma coisa chamada CDS, Credit Default Swap. O nome é horroroso, mas significa mais ou menos um seguro para o empréstimo. Quer dizer, eu te dou um empréstimo, eu compro uma seguradora esse CDS para cobrir. Se você não me pagar, eu recebo. O problema é que... financeira, né? É como se segurando o empréstimo que eu te dei. Se você não me pagar, eu recebo esse CDS. O problema é o seguinte... A especulação é tão grande que eles separaram isso. Então tem uma situação que eu te dou um empréstimo, outra pessoa compra o seguro para o seu empréstimo. Então é mais ou menos como eu compro o seguro para a casa do meu vizinho e fico torcendo para pegar fogo. Que aí você ganha. Que aí eu ganho. E eles estão fazendo isso com as dívidas públicas. Eles compram esses CDS das dívidas públicas e eles mesmos começam a especular com outras dívidas e fazendo um clima que faz com que os empréstimos, jogar contra o Estado para que ele não consiga cumprir aqueles empréstimos para que ele possa ganhar esse CDS. Então, são vários mecanismos de roubo do Estado. Estamos aqui conversando, novamente lembrando, né, que é Carlos Serrano, cientista social e pesquisador da UFRJ, sobre a recente crise na União Europeia e suas relações com a situação atual no Brasil. Vamos encerrar aqui nosso segundo bloco e ir para o nosso apoio cultural, e depois voltamos novamente conversando com o Carlos e com outras atrações aqui do nosso programa. Vamos lá? Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. 19 horas. O melhor
melhor sabor está no Mel na Boca. Mel na Boca. A qualidade de nossos pratos é a nossa marca. Venha conferir na Rua Maria Rita 188, Patronato, em São Gonçalo. Mel na Boca. Dá água na boca pensar neste nome. Sentiu aquela fome? Ligue 2604-7722. 2604-0707. Entregamos em domicílio. Mel na Boca apoia a programação da Rádio Aliança FM. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Não temos propaganda comercial e toda a nossa arrecadação vem da sua contribuição mensal. Por isso, não deixe de pagar a sua mensalidade. Se você ainda não é associado, venha até a sede de nossa emissora, na Rua Maria Quitéria, número 1, Porto Novo, e faça já a sua ficha de inscrição ou ligue 2724-2263 ou 2604-1553. Lembre-se, a Rádio Aliança precisa de você. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Simplesmente a melhor. Aliança FM. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Censura Livre deste sábado, 27 de julho. Vamos hoje com a novidade aqui no nosso programa. Hoje o Por Dentro da Música será apresentado pelo nosso colega Rodrigo Barrenechea, popularmente conhecido como DJ Chile, que vai destacar, né, o tema Conhecendo Novas Bandas no Rock Carioca. E aí, Rodrigo? Oi, boa noite. Então, esse ano tem Rock em Rio, esse ano tem uma série de shows, tem o Festival Monster of Rock em São Paulo, vamos ter o show a reunião da formação do Black Sabbath com o Ozzy. Então, o rock no contexto cultural e de mercado fonográfico, ele está um pouco de moda, né? Depois de um hiato de 10 anos em que as bandas de rock aqui no Brasil muito pouco fizeram sucesso, viveu-se um período muito grande, principalmente de predominância de outros ritmos, como o funk, o axé, o rap. O rock volta minimamente a fazer parte do gosto da juventude e a movimentar dinheiro, movimentar o mercado. Entretanto, no cenário cultural do Rio de Janeiro especificamente, o rock nunca desapareceu. Ele tem sua vida cultural própria, o que a gente chama de cena underground, e várias bandas vêm desenvolvendo seu trabalho, vêm se apresentando em diferentes casas noturnas no Rio de Janeiro e fora da cidade, também em Niterói, em São Gonçalo. E nesse contexto, hoje eu trouxe 3 bandas do gênero, né, de rock, de heavy metal. A gente vai começar com uma delas, que desenvolvem um trabalho independente. 2 delas já gravaram CD, todas disponibilizam seu material na internet, seja pelo YouTube, seja em sites de hospedagem de arquivos. Mas a ideia aqui é tentar mostrar que o rock e suas vertentes, como o punk rock ou o heavy metal, ao contrário do que muita gente diz, eles não morreram, muito menos vivem do passado. É uma tendência que existe no mercado fonográfico atual, que as bandas mais importantes e mais clássicas do rock and roll basicamente vivam de repetir seus sucessos, ganham, vamos dizer assim, ganham dinheiro com shows que a gente chama de caça-níquel. Ou seja, vão lá, se apresentam para tocar discos que foram lançados há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu acho que o principal exemplo, pelo menos no gênero do heavy metal, é o Iron Maiden, que não lança um disco de músicas inéditas há algum tempo, e cada vez que vem dar um show, basicamente vai ser tocando músicas de 25 anos atrás, de 20 anos atrás. Mas não é o único caso. Outras bandas mais conhecidas, como AC/DC ou o Rush, elas, por outro lado, vêm apresentando trabalhos novos, vêm lançando discos. O caso mais importante, pelo menos nesse ano, é o do Black Sabbath, que voltou a uma formação praticamente original. Só não tem da formação original o baterista, o Bill Ward, que ele não tem mais condições de tocar bateria, né? Está um pouco estragado pelos anos e pelo uso de álcool e por aí vai. Mas o resto da formação original
Geezer Butler no baixo, Tony Iommi na guitarra e Ozzy Osbourne no vocal, permanece o mesmo. Os ingressos praticamente devem estar esgotados, vão juntar mais de 35 mil pessoas para ver Black Sabbath, de gente com mais de 50 anos de idade, até garotos de 18, 20 anos, que vão lá ver o... Então, a banda que eu queria apresentar agora chama Tamuya Trash Tribe. Existe uma tendência ainda no rock e no heavy metal de se cantar em inglês. Nem todas as bandas seguem isso, mas muitas bandas cantam em inglês. O Tamuya Trash Tribe é uma banda que surgiu aqui no Rio de Janeiro em 2010, canta em inglês, mas o caráter curioso dessa banda é a temática das músicas. São músicas que mexem com a história do Brasil, com lutas indígenas, tem temática nativista. O Tamuya é formado por Luciano Vassamp na guitarra e vocal, Guilherme Pollig na bateria, Leonardo Cabello na guitarra e João Pedro Mugrabi, o Chewbacca, no baixo. A gente vai apresentar um trechinho de Immortal King, do EP United. Apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Então, escutamos aí a primeira parte do Por Dentro da Música de hoje com o Rodrigo Barrenechea, nosso DJ Chile. Daqui a pouco ele vai voltar com a segunda parte e mais duas músicas de novas bandas no cenário do rock carioca. Primeiro, antes de voltar para o nosso debatedor Carlos Serrano, eu vou passar aqui 3 notícias da semana, rapidamente, para fazer um pouco o resumo jornalístico, né, do que aconteceu de importante, né, não de mais importante, mas o que aconteceu de importante nessa semana. Primeiro, do blog da Nota, agência de notícias alternativas, nossa agência de comunicação alternativa parceira aqui do Censura Livre. Governo aumenta em 10 bilhões corte no orçamento. É o que gastará em juros com o aumento da Selic. O governo federal anunciou na segunda-feira, 22/7, o aumento de 28 bilhões para 38 bilhões, os cortes de recursos com contingenciamento de verba, visando cumprir a própria meta de superávit primário de 2,3% do PIB, o Produto Interno Bruto. Lembrando que superávit primário é a economia que o governo faz para poder pagar os juros da dívida pública. Normalmente essa economia é feita através dos gastos em direitos sociais. Então essa notícia está no blog da Nota, quem quiser é só acessar a Nota blogspot.com.br. A segunda vem do Núcleo Piratininga de Comunicação, é uma campanha que várias entidades, vários setores dos movimentos sociais e populares do Rio de Janeiro, agora recentemente essa semana também engrossado por outros movimentos pelo Brasil afora e até em outros países, é a campanha Onde está Amarildo? As redes perguntam,
Dúvida sobre o paradeiro de morador da Rocinha, abordado pela PM do Rio, se espalhou pela internet e ganhou as ruas nas manifestações durante a visita do Papa. A família do ajudante de pedreiro e morador da comunidade da Rocinha, Amarildo de Souza Dias, de 47 anos, não tem notícias dele desde o último dia 14 de julho, após a abordagem realizada por agentes da UPP instalada na comunidade. Na última quinta-feira, com a hashtag Cadê o Amarildo?, o Facebook e o Twitter ajudaram a alavancar a campanha que quer saber o destino de Amarildo. Pelas redes sociais nas ruas, a mesma pergunta tem se repetido: onde está Amarildo? Essa campanha que nós também aqui do Censura Livre estamos fortalecendo, junto com várias outras entidades e movimentos sociais. E, por último, uma notícia também consideramos importante na semana, tem a ver com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, sindicato que o Carlos já foi diretor, e atualmente o Rodrigo também é diretor lá na Regional 4, em Bom Sucesso. A direção do CEP teve audiência na manhã desta terça-feira, dia 23 de julho, com o presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Roberto Boclin. Além da direção do sindicato, participaram do encontro vários representantes da categoria. E o ponto principal da discussão foi a proposta da Secretaria de Educação de educação à distância para a educação básica, que institui um percentual de 20%, ou seja, 1/5 das aulas, de forma semipresencial para os alunos. O argumento do secretário Wilson Risoli, atual secretário de Educação do governo Cabral, é de que esta proposta seria uma solução para a carência de professores da rede. Eu queria uma rápida opinião do Carlos e do Rodrigo sobre essas três notícias: o corte de 10 bilhões no orçamento, a campanha Cadê o Amarildo e essa proposta do governo do Rio de Janeiro de educação à distância. Preciso começar com você, Rodrigo? Pode ser. Então, engraçado, né, do governo Dilma, o governo Dilma, durante as manifestações de junho, sentiu o golpe, né, a popularidade do governo caiu muito, anunciou todo um pacote de bondades, né, discussão da reforma política, propôs um plebiscito, uma constituinte, tudo isso já ficou meio que varrido para debaixo do tapete, mas, ao mesmo tempo, propõe um corte de 10 bilhões de reais no orçamento, que provavelmente vai incidir nas áreas sociais, ou seja, vai incidir em educação e em saúde, que são as duas principais fontes de gasto do governo, mas, obviamente, diminuir ou suspender o pagamento das dívidas externas e internas, o governo Dilma jamais vai fazer, porque, desde o governo Lula, que nunca se lucrou tanto nesse país, né? Foi o próprio Lula que falou isso. Sobre Amarildo, o governo não admite isso, mas o governo Cabral não admite isso, mas o que vem acontecendo nos últimos tempos é uma verdadeira guerra travada pelo governo Cabral contra os movimentos sociais. Então, não é apenas o caso de Amarildo, mas que os movimentos sociais tomaram como causa, mas já há notícia de pelo menos 2 casos registrados de sequestro relâmpago a ativistas do movimento social, um sociólogo, né, e um militante do PSOL, que sofreram ameaças. Esse militante do PSOL sofreu grampo telefônico, ameaças via SMS, e logo após prestar queixa exatamente pela quebra de sigilo telefônico, ele foi sequestrado, deram volta com ele, e não pediram dinheiro, nada disso, apenas falaram: você tem que parar de falar mal do governo. O mesmo caso que aconteceu com o sociólogo. Então, o caso da manifestação contra o gasto público durante a visita do Papa, aconteceu a mesma coisa. Vários policiais do serviço reservado foram identificados e ficou mais claro, a própria grande imprensa não teve como esconder isso, de que a polícia está frequentando as manifestações, mas não é para vigiar, não é para monitorar os movimentos, e sim para incitar a violência, para depois justificar a repressão. A polícia militar e a polícia civil negam isso, mas isso é notório. Sobre o secretário de Educação, Wilson Risoli, ele está passando os limites. Sinceramente, essa foi para mascarar a falta de professores na rede, ao invés de abrir concurso público e ao invés de garantir uma melhora na remuneração, ele resolve, utilizando uma brecha legal, propor essa ideia de ensino à distância, deixar o aluno na sexta-feira em casa fazer um trabalho pela internet, na biblioteca, em casa, seja lá onde for. Esse corte de 20% na grade é um dia, né? É um dia por semana. Entretanto, a última reunião do Conselho Estadual de Educação, o Conselho ficou tão escandalizado com a proposta de que o próprio governo retirou, e o Conselho pediu ao sindicato, ao CEP, que apresente na próxima semana uma proposta alternativa.
O sindicato vai apresentar a proposta alternativa mais comum que a gente sempre apresenta, a pauta histórica de 5 salários mínimos para professora e 3,5 para funcionário, o respeito à lei de 1/3 e o respeito à lei de 1/3 e a garantia de que para cada profissional ele tem a lotação em uma única escola. Carlos. Na verdade, as 3 notícias estão interligadas, né? Elas são apenas faces diferentes do mesmo monstro, né? A política de cortes. É engraçado porque o Rodrigo falou bem, que ela anunciou uma série de um pacote, né, que foi retrocedendo, já era muito tímido, era um pacote extremamente tímido, foi retrocedendo, mas um dos pontos do pacote era engraçado, porque ela disse que era para responder às manifestações populares. Só que eu não vi ninguém no movimento dizendo em defesa da austeridade, né, contra o desperdício, Na verdade, ninguém falou isso. Os desperdícios que a população reclamava eram o desperdício com a corrupção, desperdício com a transferência de recursos, o Maracanã, por exemplo, transferido para o privatizado. Contra isso, não era contra o desperdício com dinheiro para a Copa. Esse, na verdade, é uma política de contenção de gastos para pagar o juros da dívida externa e manter o governo atendendo o tributo que a gente paga aos nossos verdadeiros governantes, são os grandes bancos internacionais. Isso vai se desdobrar numa necessidade para refrear essas mobilizações e que tendem a aumentar com essas políticas, né? Pode dar uma resfriada agora, mas em algum momento voltam, né? É a repressão. É a polícia pacificadora, que na verdade não está para reprimir o narcotráfico, mas está para reprimir a população, né? E a questão do ensino à distância, na verdade, está dentro dessa lógica mesmo, né? E retirada do Estado, cortes no serviço público para garantir o atendimento ao grande empresariado, seja as empreiteiras aqui localmente. Não podemos esquecer que Cabral tem, por exemplo, uma ligação muito grande, e não dá para deixar de esquecer isso nunca, com a empresa Delta, aquela construtora que era do bicheiro Carlinhos Cachoeira e que teve vários escândalos em nível nacional, mas a imprensa naquela época, como Cabral ainda tinha uma popularidade muito alta, simplesmente abafou o caso, mas não podemos deixar isso esquecer. Então, na verdade, a repressão ao sumiço do Amarildo, né, é apenas um reflexo terrível, dramático, né, de uma política que visa reprimir os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos de juventude, para garantir essa transferência de recursos para os grandes bancos internacionais. Então, isso aí foi um conjunto de opiniões do Rodrigo e do Carlos sobre o nosso resumo da semana, de notícias da semana. Voltamos agora a debater o tema, a recente crise na União Europeia e suas relações com a situação brasileira. Carlos, eu queria que a gente começasse a dar um fechamento nesse debate. Então, eu queria que você fizesse agora um quadro em relação, uma comparação mesmo, né, dos fatores que originaram a crise na Europa com os fatores que geraram a crise no Brasil. São os mesmos, são diferentes, ou tem pontos de semelhança? Como é que é isso? Na verdade, como eu falei na abertura, existe um pano de fundo que é o mesmo, né, que é esse domínio que vem se aprofundando nos últimos 30 anos, 40 anos, do setor financeiro, né, que tem tornado os estados cada vez mais servos dos grandes bancos internacionais. A gente pode dizer que os seguidos recordes de lucro dos grandes bancos brasileiros privados e também dos públicos tem a ver com isso? Tem, não é só no Brasil não. Mesmo na Europa, no marco dessa grande crise profunda que vive para os trabalhadores, os bancos também batem seus recordes. Os bancos não sofrem em nenhum momento com essa crise. Então, esses lucros, esses recordes têm a ver com a queda na qualidade de vida da população. Sim, esses lucros estão sendo construídos a partir da especulação, principalmente sobre a dívida dos estados, né? E quando fazem isso, criam uma situação no Estado que, se o Estado está a serviço desses bancos, não há uma possibilidade, não há outra saída que não seja piorar a qualidade de vida dos trabalhadores europeus. E outra coisa que você falou, estou te interpelando para ver se é um ponto de contato, que você colocou que nos países periféricos,
de economias mais frágeis, como no caso o Brasil, e usou inclusive o exemplo do Haiti, essa crise rebate diretamente na população mais pobre, em relação aos alimentos, porque os produtos primários, os produtos agrícolas são exportados para economias mais fortes ou emergentes como a da China, em detrimento, em perda de ir para a mesa do trabalhador brasileiro. Isso também aconteceu na Europa, ou como isso se deu na Europa? A Europa, no sentido do alimento, nem tanto, porque uma política que tem sido feita na Europa há muito tempo é de manter a soberania alimentar, quer dizer, o controle do mercado interno de alimento na mão das grandes empresas europeias de alimento. O que acontece na questão dos alimentos é que, ao longo do tempo com a União Europeia, essa dita soberania alimentar, ela é feita às custas dos pequenos agricultores, pequenos produtores. Então, Portugal, por exemplo, que produzia, antes da União Europeia, 70% do seu pescado, quer dizer, que é a principal carne, a proteína que a população portuguesa come, hoje produz 30%. Então, se tornou cada vez mais dependente. Menos da metade. Inverteu. Antes, só 30% não era feito em Portugal, era importado. Agora, 70% é importado. E isso vai fragilizando a economia. A produção, não só na área de alimentos. A produção, por exemplo, industrial. Portugal fabricava, por exemplo, seus próprios trens. Hoje tem que importar seus trens. As fábricas foram sendo fechadas. Então... Há uma desindustrialização também. Há uma desindustrialização que era vendida como uma coisa boa, porque ia acabar com a poluição, porque ia haver uma transferência dos trabalhos para postos de mais qualidade na área de serviços. Só que o que aconteceu é que as indústrias se foram e não houve empregos em outras áreas. E a dependência em relação ao mercado, porque enquanto esses países foram se desindustrializando, a Alemanha mantém suas indústrias e exporta. E os recursos que a União Europeia investe nas regiões, mesmo quando ela investe dinheiro para coisas produtivas, como, por exemplo, melhoria das linhas de trens, são investimentos que servem para que, por exemplo, Portugal melhore suas linhas de trem, mas comprando os trens da Alemanha, para que tenha linhas de trens que permitam que os turistas alemães possam ir de forma mais barata para a Alemanha, para Portugal, que permite que os produtos alemães cheguem com custo mais baixo em Portugal. Então, a União Europeia, mesmo quando ela investe na produção de forma e melhorias para a população, na verdade, é apenas de uma forma para ampliar a dependência desses países em relação à Alemanha e também à França. Certo. Uma última pergunta. Eu já fiz muito essa relação e depois, primeiro eu fiz empiricamente, depois eu vi que algumas pessoas fizeram isso, digamos assim, de forma mais científica. Mas eu faço uma relação assim, bem crítica, mas uma relação direta entre a Grécia pós-Olimpíada e a quebra da economia grega, mesmo Portugal pós-Eurocopa, se eu não me engano, de 2008, e o Brasil agora pós-Copa, quer dizer, daqui a pouco, pós-Copa 2014 e pós-Olimpíada 2016. De alguma forma, os investimentos, o esforço todo feito pela Grécia e por Portugal na realização desses seus eventos levou ou ajudou também à quebra das suas economias e que pode vir a acontecer também com o Brasil? Sim, é claro que a escala da crise é muito grande, mas até certo ponto isso colaborou. Por exemplo, foram feitos investimentos como aqui a gente está vendo, que são vários elefantes brancos, estádios que não atendem a ninguém, foram feitos também em Portugal. Tem uma cidadezinha muito bonita, que é Leiria, que tem um estádio gigantesco que fica as moscas. Elefante branco. Um verdadeiro elefante branco. A própria equipe não tem como pagar os salários mais. Não lembro agora se chegou a ser rebaixado, mas estava para ser rebaixado. Uma equipezinha minúscula que não tem peso nenhum no cenário e é uma cidade que precisa de muitas outras demandas, Por exemplo, a reforma do centro histórico está sendo feita mais a passos de tartaruga. É muito mais necessário, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do que a construção daquele elefante branco. A mesma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro.
para as Olimpíadas. Não, o caso dos estádios de Cuiabá e de Brasília, né? Natal. Natal. Inclusive, não, Cuiabá está tanto. O ABC tem até que ter uma torcida um pouco maior, mas Cuiabá e Brasília, assim, é ridículo. Cuiabá está ameaçado, se não me engano, a não ser mais sede, né? Então pode ter construído um elefante branco para não ser usado. Nem ser usado, né? E já é um elefante branco ad eterno, não vai ser utilizado nunca. Então, esses investimentos, eles também, porque os estados pegam seus empréstimos para fazer esse investimento não dá um retorno mínimo e que depois ficam os elefantes brancos, fica a dívida e fica o prejuízo. Para ser carregada, né? Temos aqui também Eduardo Araújo, o nosso companheiro de equipe, que já está aqui há algum tempo, está fazendo um trabalho de bastidores aqui, filmando e fotografando a nossa apresentação. O Eduardo também tem uma pergunta para fazer para o Carlos. Boa noite, Dirley. Boa noite, Dirley. Serrano, aqui um prazer. DJ Chile, Afonso. A gente... É muito interessante essa discussão a respeito de Portugal, porque a gente está falando da mão de obra, né? E, inclusive, agora essa semana foi lançado pelo governo federal o Revalida, que tem a ver com os médicos europeus que estão vindo para o Brasil. Né? Primeiramente, eles vão fazer esse recrutamento com os médicos cubanos e esse final de semana que passou, o Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde, estava em Portugal, Espanha, fazendo já o primeiro contato, porque já foi assinado com o governo espanhol a cessão, né, desses jovens formados, prioritariamente o acordo com o governo espanhol brasileiro seriam os arquitetos espanhóis, né, que já estariam vindo trabalhar aqui. Então esse foi o primeiro acordo, e o segundo tem a ver com os médicos também espanhóis. E Portugal parece a mesma coisa, tanto que já tem alguns escritórios, inclusive de arquitetura portugueses, já funcionando e a assinatura é direta, né? Você vem para o Brasil, sendo arquiteto, médico, fundamentalmente, que é a polêmica. Eu lembro que Portugal, aos 30 anos, se eu não me engano, e você que viveu lá pode dizer melhor, teve a polêmica dos dentistas brasileiros que foram trabalhar, que migraram para Portugal, e houve justamente o mesmo questionamento dos dentistas portugueses, que o diploma dos médicos, no caso de odontologia aqui no Brasil, não valia para Portugal e tinha a ver com uma luta ali corporativista. E agora esse papel um pouco se inverte em relação, no caso continua no campo da saúde, mas como você está vendo isso, essa discussão sobre a vinda desses médicos europeus, na maioria deles portugueses e espanhóis, porque tem a ver com a língua. Então a prioridade são os de língua latina. Então, Serrano, como você está vendo isso? Está sendo discutido isso lá, né, em Portugal? As pessoas realmente têm se envolvido e é provável que venha esse fluxo de médicos aqui para o Brasil? Então, o mais importante, na verdade, nessa discussão, mais do que a discussão aqui do Brasil, que aí é todo um outro debate que a gente tem que fazer, mas é que existe, a gente estava falando disso aqui antes, existe hoje um desespero na juventude portuguesa, ao mesmo tempo em que você tem uma das gerações mais formadas e de mais alto nível técnico da história do país, né? Isso coloca o próprio governo colocou como horizonte para a juventude saída a imigração, né? E para os governos, além de para os governos neoliberais, a lógica deles é o seguinte: se eles imigram, diminui o custo que eu tenho aqui com subsídio de desemprego, eles vão fazer remessa para suas famílias, vai entrar dinheiro, né? E na estatística melhora, porque, por exemplo, a Irlanda hoje tem comparado aos outros, tem um desemprego mais baixo do que dos outros países que estão sob intervenção da Troika, né? Enquanto a Espanha tem 27% de desemprego geral, a Irlanda tem 13,5%,
né? Se a Espanha tem 56,5% de desemprego geral, da juventude, a Irlanda tem 26%. Por que é isso? É porque os desempregados estão indo embora do país, né? E isso é terrível para Portugal. Portugal precisa de médicos, precisa dessa juventude produzindo e atendendo sua população. Mas a saída que os próprios governos dão é a porta, como eu já falei, a porta da rua, né? Legal, Carlos. Vamos chamar agora o nosso último intervalo para apoio cultural e depois voltamos com o nosso bloco final aqui do Censura Livre. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. 24 horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Comunitária. 19h31. Combate à dengue, esse é o foco. Nos casos de dengue é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetil salicílico. Eles podem agravar a situação do doente. Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Participe da Santa Missa na Capela de São Domingos, no Porto da Pedra, aos sábados, às 17h30 e domingos, às 7h30 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, aos sábados, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã e 18 horas. E cada primeiro domingo de cada mês, na Capela de Nossa Senhora do Carmo, no Porto Novo, às 16 horas. Venha, Jesus espera por você. Esta é a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Voltamos com o último bloco de Censura Livre. Primeiro, fazendo aqui a nossa campanha SOS Rádio Aliança. Ajude a manter esta importante emissora no ar. A querida Rádio Aliança FM completa 10 anos. Como você sabe, a Rádio Aliança não tem anúncio, só apoio cultural. Sendo assim, ajude e colabore. O Edson Pereira e a Nilza Martins estarão no patronato e você pode procurar na igreja e deixar sua contribuição para a rádio. Em São Domingos é só falar com a Renata Lobo e deixar a sua ajuda com ela. E aqui no Porto Novo, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, Gilmar Rocha estará na campanha SOS Rádio Aliança a partir das 7h30 da noite. Um abraço aos integrantes do Clube do Amigo, Francisco Oliveira, Gilmar Rocha e Edson Pereira, e um abraço também ao Toledo. Voltamos agora com a segunda parte do Por Dentro da Música, com o Rodrigo. Rodrigo, você quer apresentar as duas músicas que vão entrar, os dois trechos de música que vão entrar daqui a pouco? Sim, então, vamos apresentar uma de cada vez, né? As outras duas bandas que eu escolhi, a primeira banda é a Drink From Hell, inclusive são amigos meus, o guitarrista é amigo meu há mais de 20 anos, né? A Drink From Hell surge em meados de 2008, originalmente como uma banda cover, mas logo depois começa a fazer composições próprias e também lançou um EP de forma independente, basicamente vendido de mão em mão, entre os amigos, mas que ganhou um respeito muito grande entre os apreciadores por conta da sua qualidade técnica. Então são músicos muito bons. O Drink From Hell é formado por Reinaldo Goredum na guitarra, Rick Ferris no baixo, Rick Terres no vocal e Alexandre Vovô Fersan na bateria. As principais influências são acho que de duas das principais expressões do heavy metal nos anos 80, que é o Judas Priest e o Iron Maiden. Então, rola aí, DJ.
Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Então, agora vamos apresentar a última banda de hoje, o Grã Mostarda. É uma banda que está formada desde 2009, sendo que a formação atual fica definitiva em 2010. É uma banda muito conhecida, principalmente na região da Lapa, já fez muitos shows em diferentes casas noturnas, fez alguns shows também fora da Lapa, mas é uma banda considerada por muitos como uma banda muito boa, é uma banda muito bem conceituada, tanto pelo público, que é muito fiel, quanto pela crítica, que elogia muito. Eu já vi isso em vários blogs e sites especializados, que é um trio, mas de excelente qualidade. É a única das três que ainda não gravou um CD próprio. Eles mantêm suas músicas disponíveis na internet, mantêm um blog, onde você pode baixar as músicas, onde você pode ver vídeos, que é o gramostarda.blogspot.com.br. E, assim, é melhor vocês ouvirem, que é a única das bandas que canta, das três que eu escolhi hoje, que canta em português. Apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Então essa foi a segunda parte, a parte final do Por Dentro da Música com o Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Esperamos aí que esperamos que numa próxima oportunidade você traga aí novas contribuições aqui para o programa. Eu queria passar aqui para o Eduardo, para aproveitar a presença do Rodrigo, para trazer um novo tema aí sobre comunicação, né, Eduardo? É isso mesmo. O programa Censura Livre, ele tem como princípio, né, a questão da democratização da comunicação. E na quarta-feira, a última, o CEP de Niterói organizou, inclusive teve como presença o Vitor Gianotti, representando o Núcleo Piratininga de Comunicação, outros comunicadores populares estiveram presentes, professores do CEP. E a gente destacar aqui que é uma bela iniciativa do CEP, do Sindicato dos Professores, estarem também entrando nessa campanha, fundamentalmente organizando o seminário, mas contribuindo para essa importante iniciativa. A gente pode aqui aproveitar a presença do Rodrigo, falar, né, que estava lá presente. Rodrigo, como foi lá a apresentação do Vitor e a presença dos professores, a coordenação do CEP, como foi isso? Então, a gente na quarta-feira fez o Núcleo Niterói fez uma plenária de comunicação, reuniu alguns diretores do sindicato, alguns ativistas. Teve a presença do Vitor Gianotti, pelo Núcleo Piratininga de Comunicação. De tarde veio o Arthur, que também faz parte do NPC. E tivemos presentes eu e o Max Laureano. Parceria, né? E de tarde e durante o dia tivemos presentes eu e o Max Laureano, que a gente atua na nota, né, na agência de notícias alternativas. E aqui participa aqui do programa e tal. Então, a gente discutiu muita coisa, mas a principal preocupação da plenária, né, da reunião, foi começar a organizar uma política de comunicação minimamente sistemática para o sindicato, que até então era uma política muito desencontrada, muito
não há boletins periódicos, não há coordenação entre as diferentes mídias que o sindicato atua, boletins escritos, internet, Facebook, Twitter, YouTube, tudo é feito de forma muito artesanal e de forma muito voluntariosa pelos diretores do sindicato. Então, a ideia proposta por um dos coordenadores gerais, o Diogo, já esteve aqui no programa, era exatamente começar um esforço ao mesmo tempo, de organizar essa comunicação, de organizar uma política de comunicação para o sindicato, a partir do núcleo Niterói, mas que os outros núcleos e regionais e o CEP Central, eles comecem a propagar isso, e ao mesmo tempo de atrair pessoas que se interessem por isso, se interessem em participar da comunicação, se interessem por escrever, se interessem por fotografar, por divulgar a política do sindicato, as lutas da categoria dos profissionais de educação, de professores e professoras, dos funcionários e funcionárias, porque a grande mídia dá muito pouco espaço para isso. Então, por exemplo, o CEP durante muitos anos tentou conseguir alugar espaços de televisão, espaços de rádio, e a grande mídia jamais permitiu isso. O máximo que o sindicato consegue é, de vez em quando, um spot publicitário, e olhe lá. Parabéns aí pela iniciativa do CEP, contando com novas atividades. O Carlos queria também comentar e fazer uma questão para o Rodrigo. Não, na verdade é fazer um comentário. A importância da articulação de uma imprensa dos sindicatos é fundamental. O que o Rodrigo está falando é verdade. Durante muitos anos o CEP tenta colocar na grande imprensa, pagando inclusive um espaço publicitário, colocar suas demandas. Mas o problema é que os governos são um dos principais financiadores da grande imprensa. E por isso, entre um anúnciozinho de vez em quando que o sindicato consegue colocar, porque é muito caro, né, e as grandes verbas publicitárias que os governos colocam na grande imprensa, eles preferem as grandes verbas, obviamente, da imprensa dos governos. E isso também leva a que eles tenham uma distorção, e é importante dizer, uma distorção na cobertura, né? Eles acabam cobrindo sempre para o lado do governo contra o CEP. Então é muito importante esse tipo de iniciativa, né? Inclusive não só no sindicato, é uma articulação mais ampla. O próprio Vitor Gianotti, num livro alguns anos atrás, escreveu que se os principais sindicatos da cidade do Rio de Janeiro, petroleiros, bancários e outros, conseguissem, em vez de fazer seus jornais, tivessem um grande jornal dos sindicatos, a tiragem seria superior ao maior jornal na época de circulação, que se não me engano era a Folha de São Paulo. Então essa articulação é mais do que necessária, ela é urgente. Eu também queria fazer um comentário e fazer uma pergunta para o Rodrigo, que é o seguinte: nesse mesmo livro aí do Vitor Gianotti, se eu não me esqueço o nome, é Comunicação Sindical, ele fala não só isso da tiragem, né, da capacidade de tiragem de jornais diários dos sindicatos, isso ainda na década de 80, mas também coloca a necessidade, né, de trabalhar melhor a linguagem, se aproximar mais do que pensa e do que vive, né, a classe trabalhadora mesmo, não só dentro das entidades, que muitas vezes a língua do que se fala dentro do sindicato, das questões, né, das palavras, os conceitos que se utilizam, não são os conceitos utilizados no conjunto da população em determinadas categorias. Vocês chegaram a debater esse tipo de questão nesse seminário e apontaram alguma iniciativa para frente? Sim, acho que foi o principal foco que o Vitor, quando chegou lá conversando com o pessoal, o principal foco foi esse, foi discutir a questão do vocabulário e da organização gráfica do texto. Então, o pobre do Diogo, o Vitor pegou um boletim publicado pelo CEP, foi escrito pelo Diogo, foi escrito e diagramado pelo Diogo, e, tadinho, ele não sabia onde se esconder, porque o Vitor bateu, esculachou o pobre rapaz. Por duas razões, né? A primeira é por conta do vocabulário. A gente que é professor, a gente já tem a tendência a falar em jargão. Quando a gente vai para o meio sindical, essa tendência se agrava. Então, quando a gente trabalha com comunicação popular e sindical, a gente tem que lembrar que, no caso, por exemplo, de um boletim ou de um jornal de um sindicato, que ele acaba não caindo apenas no colo de professores ou funcionários, mas ele cai também no colo de pais de alunos, de estudantes, da comunidade de forma geral. Então, ele tem que minimamente estar organizado de uma forma simples e clara, com um vocabulário acessível. A mesma coisa em relação à diagramação do texto.
Se o texto se torna cansativo, se o texto se torna visualmente pesado, o que acontece é que o professor não vai ler, vai acabar jogando fora. O estudante que está tentando, está interessado, porque o estudante é do contra, né? Quando não tem greve, ele pede, pelo amor de Deus, por uma greve. Aí quando tem greve, ele fica buzinando no ouvido do professor: professor, quando é que a greve vai acabar? Mas o estudante quer saber disso, o pai e a mãe de aluno quer saber das reivindicações dos professores, se vai haver greve. A principal preocupação é essa. Então, se o texto não é limpo, não é acessível visualmente, o professor, o pai de aluno, o estudante acaba não lendo. E existe uma constatação que é muito triste falar isso, é que se a população brasileira já não tem o hábito da leitura muito desenvolvido, o professor, a professora, infelizmente também não tem. O que deveria ser exatamente o contrário. Nós deveríamos ter como obrigação profissional ser leitores. Afinal de contas, somos construtores de educação, construímos o ensino, tentamos divulgar a cultura, tentamos divulgar a ciência. Mas o que a gente vê de forma prática é que, infelizmente, a nossa categoria não gosta de ler. Então, por conta disso, o que ficou discutido nesse aspecto é que o texto voltado para a comunicação sindical, especificamente para a área de educação, ele tem que ser um texto curto, ele tem que ser um texto limpo, ele tem que ser um texto ágil, objetivo e que seja visualmente agradável. E, de forma geral, isso não é apenas o CEP, mas os sindicatos, de forma geral, normalmente andam na contracorrente disso. E iniciativas? Vocês já chegaram a discutir algum tipo de iniciativa? O CEP vai organizar um seminário, já um pouco mais profundo, com uma duração maior. A ideia é fazer um acordo com o NPC para que o NPC ajude nesse processo, fazer um seminário para formar uma equipe de forma mais profissional, assim por dizer, entre aspas, né? Uma equipe, um grupo mais profissional que se dedique a discutir a comunicação sindical e a trabalhar de forma mais coordenada e com uma melhor formação. Então, não é apenas um seminário para discutir políticas, mas especificamente um seminário de formação para que esse grupo de pessoas aprenda a minimamente fazer como se faz comunicação popular e sindical. Só para a gente fechar, lembrando que a imprensa sindical já foi a imprensa mais importante do Brasil, né, nos anos 70, 80, e isso depois acabou indo embora. Então, acho que a iniciativa é muito interessante do CEP. O próprio Sindipetro já participa e já constrói algumas ações a respeito disso, né? Então, aqui o programa Censura Livre vai estar atento e, inclusive, junto com os sindicatos, fazendo essa ponte, no caso com organizações, no caso aqui do Núcleo Piratininga de Comunicação, é um órgão importante para a nossa... E, no caso, também a associação com a Nota, né, a Agência de Notícias Alternativas, construindo essa parceria. Então, para quem quiser, dá uma olhadinha também lá no www.npc.org e no www.anota.blogspot.com.br. É isso aí, fazendo comunicação alternativa na veia, né, Rodrigo? Vamos agora para as considerações finais do nosso convidado Carlos Serrano e sua despedida. Eu só quero, para encerrar, falar que a gente falou muito dos problemas. Nós falamos das crises, do desemprego, né, mas nós temos que falar também das alternativas, e elas existem, e isso é importante, né? A juventude brasileira mostrou nas ruas nos últimos meses que é possível derrotar os planos do governo, né? Mesmo que seja começando por pequenas coisas, como derrubar os 20 centavos, parece pouco, mas pesa no fim do mês para o trabalhador, até políticas maiores. E falando aqui diretamente também para meus amigos portugueses, que eu avisei que estaria aqui falando sobre a situação europeia, né? E é importante lembrar também os ouvintes que podem escutar também, através da internet, de qualquer lugar, os debates e o nosso programa, que é possível dar a volta à crise europeia, né? Como é possível dar a volta à situação brasileira, né? Na Europa é possível resolver, mas aí é necessário tarefas que podem parecer grandes no início, como sair da União Europeia, que é uma integração que só serve ao capital, saída do euro, que é uma marra que destrói as economias, principalmente dos países periféricos, né?
possível estatizar o sistema financeiro sob controle da população. Como aqui no Brasil é possível também romper com a dívida externa que drena os recursos que deveriam ir para a saúde e para a educação, mas tudo isso é possível se a gente começar a construir um verdadeiro poder popular, um poder dos trabalhadores, que é construído não nos gabinetes, né, nas eleições parcialmente, mas não é um espaço central para isso, mas principalmente nas ruas, como a juventude mostrou. É possível dar a volta a essa situação. Agora, é necessário que a gente construa isso. E aí quero aqui parabenizar o programa, porque, como a gente acabou de falar, a imprensa alternativa, a imprensa organizada pelos trabalhadores, pela juventude, pelos sindicatos, pelas comunidades, é fundamental nessa tarefa para divulgar quais são as saídas para as nossas crises, para divulgar esses espaços de organização. Então eu quero aqui terminar dando os meus parabéns à Rádio Aliança por abrir esse espaço e por ser um espaço em si alternativo aos grandes meios de comunicação, ao programa Censura Livre, né, aos meus amigos e companheiros Eduardo. Você vai ficar como fixo também, né? Eu me disponho. Já estamos comprometendo. Já estão querendo me comprometer aqui no ar. Se é ao vivo, isso, mas já era, perdeu. Tá bem, tá aceito então. Quero então aqui agradecer ao Eduardo, ao Dirley, ao Rodrigo, ao Afonso, por abrir esse espaço para debater essa questão tão importante. Parece distante que a crise europeia, mas como eu me esforcei, a gente tentou aqui se esforçar, está diretamente ligado à nossa situação. Então, muito obrigado por esse espaço e espero que a gente possa continuar debatendo aqui não só a crise europeia, a crise brasileira, mas os destinos que são importantes para os trabalhadores. A gente que agradece, Carlos Serrano, nosso amigo também, membro da Agência de Notícias Alternativas. Rodrigo também, se despedir do programa e dos ouvintes? Sim, agradecer a todos pela presença no programa. Foi muito legal estar participando. A gente faz de tudo, né? A gente dá aula, a gente participa da comunicação sindical, é diretor de sindicato. E, é claro, fazer um convite a que todos me visitem lá todas as sextas-feiras no Heavy Dutch Beer Club. Fica na Rua Ceará, na Praça Bandeira, onde eu trabalho lá. Lá eu não sou o professor Rodrigo, lá eu sou o DJ Chile. Então é só aparecer, normalmente a entrada é R$10 para curtir um rock and roll, que é bom. E o Chile não é à toa, né? Não é à toa, é porque eu nasci naquele país estranho lá. Depois desse boa noite do Rodrigo, bem favorável ao Chile, nosso amigo Eduardo também, seu boa noite. Boa noite, Dirley, Serrano aqui, agradecendo também a sua presença, como nosso também mais novo debatedor fixo, DJ Chile, aqui incorporando ao Por Dentro da Música também, né, especialmente hoje, Afonso e todos os ouvintes aí. O Antônio acabou de mandar um abraço aqui pelo Facebook. Nós estamos perdendo, hoje nós perdemos... Nosso âncora aqui também, né, Dirley, substituindo o nosso querido Antônio Figueiredo. Nós perdemos hoje alguns ouvintes do Chile, graças a esse comentário do Rodrigo. Não, talvez ele tenha perdido ouvintes. Eu acho que a gente depois vai fazer um... Nada, vocês vão aumentar a audiência. Ele vai fazer autocrítica, A gente vai fazer uma autocrítica em relação a isso, mas tudo bem. Agradecer ao Afonso a transmissão do nosso programa, também deixar meu boa noite. E vamos encerrar aqui o nosso programa Censura Livre de hoje com a homenagem. Nascido em 12 de fevereiro de 1942 em Garanhuns, no Agreste Pernambucano, José Domingos de Moraes é filho de mestre Chicão, tocador e afinador de sanfonas. Ainda garoto, aos 7 anos, conhece Luiz Gonzaga, filho de Januário, também afinador de sanfonas, enquanto toca na frente do hotel em que estava hospedado em Garanhuns. Em 57, aos 16 anos, é apadrinhado por Luiz Gonzaga, que o chama de seu herdeiro artístico, e também lhe dá o apelido que o tornaria famoso em todo o Brasil, Dominguinhos. No mesmo ano, faz sua primeira gravação profissional, ao tocar sanfona na música Moça de Feira, em álbum do seu padrinho artístico. Durante a década de 1990, Dominguinhos lançou um álbum por ano. Em 2002, com o CD Chegando de Mansinho, ganha seu primeiro Grammy Latino, sendo premiado novamente em 2010 por Iluminado. No último dia 23 de julho, infelizmente, Dominguinhos morre, aos 72 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após lutar por 6 anos contra um câncer de pulmão. Velado e sepultado ao som de seus inúmeros sucessos, como Isso Aqui Tá Bom Demais, Eu Só Quero um Xodó, Asa Branca, Shot das Meninas e Abrir a Porta,
Vem de volta para o aconchego e vem Morena, entre tantos outros, o grande sanfoneiro e compositor, que embalou tantos salões pelo Brasil afora, se despediu para sempre de seus fãs. Fica aqui o nosso adeus também ao grande Dominguinhos. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante me convenci que o bom da vida vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor, e usufruir do pão, do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abrir a porta, apareci, isso é a vida, é a vida assim. Abri a porta, apareci, a mais bonita,